aqui, né? Ok, vamos lá? Meus amores, essa matéria, ela é uma matéria complicadinha, sabe? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá todo mundo me ouvindo, né? Beleza. Lembram da aula passada? De vez em quando nós vamos ter que voltar na aula passada e eu preciso que vocês relembrem bonitinho, tá bom? Vamos lá? Vejam só. Teoria do conhecimento. Esse aqui, ó, que nós vimos semana passada, né? É de Leonardo da Vinci, um homem vitruviano. Quem que lembrou que era da Vinci? Foi uma menina, foi Stephanie? Não. Foi Foi quem? Caroline. Foi Caroline? Eu lembro que foi uma garota. Muito bem. Vocês sabem que uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos foi Leonardo da Vinci, né? Inclusive, os escritos dele tinha até protótipo, desenhos, né, de protótipo de helicóptero, né? Ele foi fenomenal. Mas, enfim, vamos lá. Nós, na semana passada, nós falamos do ser, não é isso? E da natureza do conhecimento, certo? Certo. Ok. Agora nós vamos falar da teoria do conhecimento, tá? A teoria do conhecimento, ela foi criada por Thomas Hobbes, que é um dos contratualistas, que nós vamos ver mais para frente, que é outra matéria extremamente difícil da filosofia, tá bom? Eu tô achando interessante. Meu vídeo tá gravando? Vocês estão me vendo? Tá. Não, né? Tá aqui gravando. Tá tudo mas certinho. tá bom. Tanto a sua tela quanto sua câmera tá gravando. É porque eu não estou me vendo, mas tudo bem. Não, você aparece aqui, ó. E quando uma pessoa tá falando... Aí eles aparecem. Muito bem. Vamos lá, gente. A teoria do conhecimento também é chamada de gnosiologia. Olha que nome bonito. Tudo na filosofia tem uns nomes esquisitos, né, gente? Mas vamos lá. Que é o estudo do conhecimento. Gnosiologia. É praticamente o estudo do conhecimento. O que nós vamos estudar nesta matéria? Nós vamos estudar o seguinte. Nós vamos estudar o conhecimento para que a gente obtenha conhecimento. Olha que top. Tá tranquila até aí? Tá ou não? Eu tô achando Tá tranquilo. Maria? Ah, tá. Eu queria ver se dá para pôr... Ah, melhorou. Agora eu tô me enxergando, fica mais fácil, porque eu fico sem saber o que eu falo com vocês. Muito bem. Olhar filosófico. Nós temos vários olhares, né? Vocês já se depararam com vários filmes americanos que eles ficam sentados, né, num banco acolchoado, numa galeria de arte, olhando para um quadro. Tem vários filmes que mostram um quadro branco com uma pintinha preta no meio dele. E eles ficam horas divagando sobre aquilo. E aí nós, né, leigos, réis, mortais, vamos colocar assim, eles ficam lá discutindo. Tem um filme brasileiro, não sei se vocês já assistiram, que chama Os Homens São de Marte e a Palavra que eu vou. Que a protagonista, ela vai numa galeria de arte e tem um cara com a filha dele. E ele começa a falar sobre aquele quadro, que é exatamente isso que eu estou falando, que ele é branco com um pontinho preto no meio. E aí a filha vira e fala que não é aquela fala que ele diz, que é extremamente complexa. Ela fala que é para demonstrar a inferioridade do ser humano em relação à grandiosidade do. Aí eu pergunto para vocês, como que essa pessoa, isso é resumindo, tá, gente? Como que essa pessoa chegou a essa conclusão olhando para uma tela branca com uma ponta, com um pintinho preto no meio? Me explica, como que ela conseguiu chegar nessa linha de raciocínio? Vocês já viram filmes assim? Já. Pois é. Então, quando você para assistir filmes que tem, né? Galerias de arte, as pessoas ficam paradas horas e horas olhando para uma tela e tentando compreender, principalmente quando a obra é abstrata, né? Monet, por exemplo, ele é muito difícil. Então, quando a obra é abstrata, as pessoas ficam contemplando aquela arte e tentando extrair dela o sentimento do pintor, se é que isso é possível. E tem gente que consegue fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho aptidão para isso, não.
Pelo menos por enquanto, né? Não sei, posso até tentar, mas vamos lá. Aí vamos lá. Voltamos lá. Lembram lá atrás que nós falamos que tinha um sujeito, um objeto para a gente poder estudar? Lembra do ser? Que era o sujeito e o objeto? E eu falei com vocês, quem é o sujeito? Vocês, o objeto de estudo, a filosofia. Qual que é o produto do conhecimento? O próprio conhecimento em filosofia. Lembra a semana passada? Uhum. Aí na gnoseologia estamos nós de novo falando da consciência ou existência de um sujeito conhecedor, que no caso do exemplo da aula passada são vocês, ok? E aí nós vamos ter um objeto a ser conhecido, pegar como exemplo a filosofia, beleza? Até aí tudo bem, gente? Sim. Ok. Então vamos lá. E a terceira é a relação que se forma entre sujeito e objeto. Vamos lá. Qual que é a relação entre vocês e a filosofia? O que vocês acham? Como assim a relação? É o que tem em comum ou o que a gente quer dela? Na verdade, na teoria do conhecimento, você tem um sujeito que é o conhecedor, né? O que busca conhecer, o objeto a ser conhecido, certo? Na aula passada, nós falamos que os sujeitos seriam vocês, alunos, o objeto a ser conhecido é a filosofia. Então, eu quero a relação entre você, sujeito do conhecimento, o sujeito conhecedor, e o objeto a ser conhecido, filosofia. Qual que é a relação entre vocês? É isso que eu preciso saber. Qual que é a relação? O que vocês acham que seja a relação entre vocês, sujeito conhecedor, e o objeto a ser conhecido, que é a filosofia? Qual que é a relação entre vocês? Eu acho que é o pensar. É o Thales que falou? Sim. Sim? É o pensar? Alguém discorda? Pensar é a mesma coisa que conhecer? Será que é? Então, eu estou perguntando. Ah, entendi. Vamos lá. Vejam só. Lembra que eu falei com vocês que entender não é a mesma coisa que compreender? Uhum. Lembram disso? É possível você entender, mas não compreender. A compreensão, né? Nós temos uma fala de, se eu não me engano, acho que é Nietzsche, que... Não, mentira. Acho que é Heráclito, que ele diz que muito estudo não ensina conhecimento, não ensina compreensão. Lembram dessa fala? Sim. Muito bem. Heráclito, não é? Muito ensino não ensina compreensão. Às vezes eu confundo ele com Nietzsche, porque Nietzsche gosta muito de Heráclito, que ele é muito instintivo também. Então, vejam só. Quando eu digo que o sujeito conhecedor, ele tem um objeto a ser conhecido, e a relação entre eles é literalmente o produto do conhecimento, que é a busca pelo conhecimento. Não é não? Então, no caso da filosofia, o conhecimento à filosofia. Sim. Ou às vezes nem só da filosofia, porque a filosofia te auxilia a conhecer outros objetos. Porque aquilo que a gente falou semana passada, acho que foi o Rômulo, se eu não me engano foi o Rômulo mesmo, ele disse que a filosofia depende do seu ponto de vista. Lembram disso? E eu disse que nem sempre é dessa forma, ou seja, nem sempre não. A filosofia não é isso, a filosofia não depende do seu ponto de vista. A filosofia, ela te dá instrumentos para conhecer. E aí sim você tem uma análise crítica da coisa. Lembraram? Pessoal, lembrou? Aham. Ótimo. Então vejam só. Eu, sujeito conhecedor, estou observando, estou estudando o objeto de conhecimento. Qual que é a relação entre nós dois? De estudo para obter o quê? Conhecimento, certo? A obtenção do conhecimento. Não é isso?
Aham. Para que eu vou analisar? Para que eu vou analisar um objeto se eu não vou obter conhecimento através dele? Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Não adianta nada, né? Não. Agora vamos mudar o objeto a ser conhecido? Vamos botar o objeto a ser conhecido com matemática. Semana passada, pelo que o Guilherme falou, foi porcentagem, não é isso? Qual que era o objeto específico de conhecimento? Porcentagem. Ok? Ok. Muito bem. Qual que é a relação entre você, sujeito conhecedor, e o objeto a ser conhecido? Conhecer a porcentagem, E estudar a saber fazer porcentagem. isso e saber fazer uso dela. Adianta você conhecer, adianta você ter o conhecimento que é porcentagem, mas não saber fazer uso dela? Não, então, no caso, tem que conhecer e aplicar. Exatamente. Por isso que a teoria do conhecimento, ela é muito ampla e ela é muito difícil. Porque além de você conhecer o objeto, você tem que aplicar a relação. Vanessa, e se trocar o objeto por algo mais físico, mais concreto? Tipo, dá um exemplo. Tipo um computador. Aí como é que vai ser essa relação entre o objeto e o conhecedor? Muito bem. Vou dar o meu exemplo. Eu não sou analfabeta tecnológica, mas essas novas tecnologias eu tenho uma certa dificuldade. Minha filha, num minuto, ela resolve para mim. Aí ela me ensina a fazer, mas eu continuo apanhando até eu pegar na prática. Qual que é o objeto? Quem que é o sujeito conhecedor? Eu. Qual que é o objeto a ser conhecido? O meu computador. Ou, posso ser mais precisa, Thales? A tecnologia para a aula online, ok? Qual que é a relação que se forma entre a minha pessoa e o objeto que é a tecnologia nova? A possibilidade de eu conseguir manuseá-la. Porque eu estou conhecendo, a partir do momento que eu conheço a tecnologia, eu consigo aplicá-la. Se eu só conhecer a tecnologia e não conseguir aplicar, eu não consigo dar aula online para vocês. Conseguiu me entender? Sim, entendi. Entendeu Você se agora? aplica a qualquer coisa. Sim, porque o fato de, eu tenho conhecimento que existe uma tecnologia, várias tecnologias que me permitem dar aula online. No momento, eu estou fazendo uso de uma. Mas, se eu não souber aplicar, de nada me adianta esse conhecimento. Certo. Ele se perde no espaço-tempo. Compreendeu? Sim. Gente, tá tranquilo? Que eu fico preocupada. Essa matéria é complicada? Tá tranquilo. Ok. Tá tranquilo. Tá dando para entender. Ok. Então, vamos seguir. A teoria do conhecimento se divide em 3 partes. Eu vou mostrar para vocês. A teoria do conhecimento, propriamente dita, que se dedica ao estudo do conhecimento geral e da natureza, né? A epistemologia, que é o estudo do conhecimento científico e da natureza, e a metodologia científica, que são processos lógicos para a aquisição do conhecimento. Conseguiram compreender isso aqui? Então, vamos lá. A teoria do conhecimento como um todo, ela se divide em 3 partes. A teoria do conhecimento, né? Que é a teoria do conhecimento propriamente dita, que é o estudo do conhecimento geral e da natureza. A epistemologia, que é o estudo do conhecimento científico e da natureza também. E a metodologia científica, que são processos sistêmicos, lógicos, para a aquisição do conhecimento. Conseguiram compreender? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos lá de novo? A teoria do conhecimento, ela se divide em 3, tá? A teoria do conhecimento propriamente dita, que é o estudo do conhecimento geral, amplo, e da natureza. Lembra dos filósofos da natureza? Lembram? Aham. Muito bem.
Apesar da teoria do conhecimento ter sido desenvolvida por John Locke, ela foi feita, vamos colocar entre aspas, inconscientemente, pelos filósofos. Ela simplesmente foi colocada como teoria do conhecimento através de John Locke. Vou explicar novamente. Essa situação que nós estamos vivendo, estudando a teoria do conhecimento, isso aconteceu parte a parte através dos filósofos, iniciando-se por Tales de Mileto. Só que eles não sistematizavam a teoria do conhecimento como nós estamos estudando hoje. Quem fez isso foi John Locke. Compreenderam? Ele basicamente deu a forma à teoria. Ele já usava antes, mas ele deu a forma. Ele deu a forma. Ele conseguiu compreender que os filósofos da natureza, quando eles estudavam a natureza, eles tinham uma forma de teorizar o conhecimento, mas eles não colocaram isso no papel. Compreenderam? Sim. Ok. Sim. Então tá tranquilo até aí, né? Aham. Então, beleza. Agora, nós vamos estudar, né, parte a parte. Tá bom? Vamos lá. Teoria do conhecimento próprio ou propriamente dita. Tá bom? Olha aí para vocês verem que legalzinha essa árvore aí. Olha que interessante. Gostaram da imagem? Interessante. O que vocês acham que é isso? E faz muito sentido em relação à teoria do conhecimento propriamente dita, né? Uma vez que é uma árvore. E nós vamos fazer o estudo do conhecimento geral e da natureza. É uma árvore, é pura natureza, certo? Uhum. Muito bem. Como eu tinha dito anteriormente, né? A teoria, o estudo do conhecimento geral e estudo da natureza está baseado nos primeiros filósofos, tá? Quando eles rompem com os mitos. Porque eles criam uma forma de contemplação da natureza, de observação, vou colocar assim, a técnica observacional da natureza, para buscar nela uma substância básica que dê origem a tudo que não seja um Deus. Por exemplo, uma tsunami não pode ser Poseidon. Tem que ter uma explicação na natureza que não seja mitológica para justificar e explicar a existência de uma tsunami. Entenderam? Isso daí é basicamente aquele negócio que você falou na primeira aula, né? Que eles observavam e faziam experimentos para ver se dava a mesma coisa. Isso daí é a ciência, no caso. É como se fosse... É o precursor da ciência. Entendi. Tá? Entenderam? Quando eu falo do conhecimento geral, estudo da natureza, que é a teoria do conhecimento propriamente dita, que quem iniciou isso foram os filósofos da natureza, eu estou falando do método científico observacional e de experiências que eles fazem, aquelas experiências toscas, tá? Não é experiência em laboratório. Eles não tinham equipamento, porque eles são os precursores da ciência. Até aí tudo bem? Sim. Ok. Então, olha só. Aqui nós temos ele, né? Eles. Nós temos, ó, o Tales de Mileto, que ele na observação dele, ele disse que a substância básica que dava origem a tudo era o quê? Qual que é a substância básica de Tales? Água. Água, né? Porque na observação dele, ele percebia que o ser, ele necessitava de água para poder sobreviver. Então, ele fez uma experiência prática assim. Ele tinha uma muda de planta e ele arrancou uma outra muda e deixou ela sem água, fora da terra. Então, ele percebia que aquela planta que estava dentro da terra e recebendo água, ela sobrevivia e a outra, ela murchava e secava. Então, quando você tem água, você tem vida. Quando você retira a água, é ausência de vida. Ok? Anaximandro, a substância básica dele, ele foi aluno de Tales, né? Ele dizia que ele discordava do professor dele, e Anaximandro falava que a substância básica que dava origem a tudo era o apeiron, ou seja, o indeterminado. Existe uma substância básica, mas ela não pode ser determinada.
Ok? Muito bem. Anaxímenes, que também era aluno, Anaxímenes era aluno de Anaximandro, ele discordava de Anaximandro e de Tales. E ele dizia que não, que os dois estavam errados, que a substância básica que dava origem a tudo era o ar. E ele provava isso também fazendo a experiência, né? Quando você vê o vento batendo, é o ar. Quando você respira e expira, é o ar. Desculpa. Né? Quando nós nos movimentamos, há um deslocamento, né, de um ar, vamos por assim dizer, ok? Já Pitágoras dizia que não. Tá? Pitágoras dizia que a substância básica que dava origem a tudo era o número. Porque para ele um conjunto de pontos formava um todo, um ser. Portanto, tudo era formado de número. E fazia sentido para Pitágoras, uma vez que ele era músico e poeta. Né? O compasso musical é puro número. Né? As rimas numa poesia também, né? É uma contagem numérica. Né? Tem todo um método para se fazer poesia. Né? Aí nós vamos lá no obscuro, que é Heráclito, que ele tinha uma forma totalmente especial, específica para falar, né? Para conversar. E ele dizia que tudo muda, nada permanece o mesmo, né? E a famosa frase dele é que não é possível mesmo o homem entrar no mesmo rio duas vezes. Uma vez que o rio não vai ser mais o mesmo, porque o homem já entrou nele, modificou, e o homem também não vai ser mais o mesmo, porque ele já teve a primeira experiência de ter entrado no rio. Ok? Em Parmênides, ele fala que o ser é e o não ser não é. A substância básica de Parmênides é o ser. A de Heráclito é o fogo, que o fogo é um objeto, o fogo é uma substância transformadora, né? Para Parmênides, ele falava que nada mudava, ao contrário de Heráclito. E ele dizia que como o ser é e o não ser não é, não tem jeito do ser ser e não ser ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu sou a Vanessa, o Pedro é o Pedro. Não tem jeito de eu ser Vanessa e Pedro ao mesmo tempo. Certo? Até aí tudo bem? Sim. Ok. Nós temos o Demócrito, que é o pai da química, né? Que ele diz que realmente existe uma substância básica que dá origem a tudo. E com a tese, né, a teoria observacional dele, ele observou que as coisas se decompunham, né? E chegavam até umas pedrinhas mágicas que davam origem a outras coisas. Essas pedrinhas ele deu o nome de átomo. E aí nós temos, por último, o Empédocles, que Empédocles ele diz que a substância básica não é só uma, são 4, né? Os 4 elementos da natureza somados ao amor ou ao ódio. Se for ao amor, constrói. Se for ao ódio, destrói. Ok? Então, vocês estão percebendo que eles estão tentando, né, naquela época, né, em 600 a.C., eles estão tentando fazer um método científico para explicar as coisas, a origem das coisas a origem das coisas e os fenômenos naturais através de uma substância da natureza, que é a substância básica. Até aí tudo bem? Aham. Ok, então vamos lá. Vejam só. Aqui, ó, isso que eu acabei de falar está escrito aqui, ó. No decorrer do estudo filosófico, os pensadores sentiram a necessidade de entender o conhecimento, pois os sentidos envolvidos no ato de conhecer às vezes enganam. Isso é um pensamento de Platão, né? Sobre o mundo dos sentidos, né? Isso. Só que antes de Platão, porque os pré-socráticos são os filósofos da natureza. Tá certo? Então vamos falar dos filósofos da natureza. Quem que falava que os sentidos enganam? Parmênides. Enquanto Heráclito, né? Enquanto Heráclito falava muito dos instintos. Parmênides dizia que não. Que tanto é que o logos da filosofia de Parmênides é o verbo, é a razão, né? Certo? Certo, mas Ok. ele tinha essa ideia de 2 mundos, o Parmênides, ou não? Para ele só não estava certo o... Sim. Ah, Vocês sim. lembram o caminho da doxa e o caminho da aletheia? Doxa é o caminho da opinião. A aletheia é o caminho da verdade. Isso é Parmênides. Ah, sim. Lembraram disso?
Sim ou não, gente? Lembro Sim. disso de você explicando no ano passado. Ah, tá. Mas em Parmênides, né, ele fala dos dois caminhos da busca do conhecimento. Na verdade, ele não fala da busca do conhecimento, ele fala da busca da verdade. Então, nós temos a doxa, que é o caminho da opinião, é o achômetro para nós hoje, e a aletheia, que é o caminho da verdade, é o conhecimento, né? É o entendimento dos fatos, tá certo? Ok? Ok. Ok. Então, vamos lá. Então, deu-se início a um estudo sistemático e fundamentado que pudesse analisar o ato do conhecimento em si. Olha que interessante. Quando Locke, né, cria a teoria do conhecimento, cria não, ele escreve, ele coloca no papel como que se deu a teoria do conhecimento, ele chega à conclusão que os filósofos da natureza, eles desenvolveram um estudo sistemático e fundamentado na natureza para analisar o ato do conhecimento. O ato do conhecimento em si, o ato de conhecer, viu? Então, a primeira coisa que se tinha que fazer, primeiro tinha que se definir o que é conhecimento. Depois tinha que saber qual que é a essência do conhecimento. Tá? Como que ele se forma e por quais mecanismos que o conhecimento é desenvolvido. Conseguiram compreender isso aí, gente? Esse parágrafo é complicadinho. Vamos lá. Alguma dúvida em relação a esse parágrafo? Daniel, Pedro, Ana, Guilherme, Thales? Você poderia explicar de novo? Sim. Vamos lá. O ato do conhecimento em si, tá? Primeira coisa que se tem que fazer é definir o que é conhecimento. Ok? Nós temos que saber a essência do conhecimento. Como que ele se forma e por quais mecanismos que ele se forma. E como que ele se desenvolve. Veja só. Quando eu vou falar que a água é a substância básica que dá origem a tudo, eu tenho que definir o que é, como que eu cheguei a esse conhecimento. Certo? Qual que é a essência disso? Como que eu cheguei a isso? Como que é a forma? Como é que é o mecanismo do conhecimento? Como é que eu desenvolvi esse pensamento? Qual foi a técnica utilizada? Ou o método? Observacionismo. Né? É um estudo, apesar de dizer aqui estudo sistemático e fundamentado, era um estudo sistemático e fundamentado com vistas às condições de estudo da época, tá? Lembrando que naquela época nós não tínhamos tecnologia nenhuma, nem tampouco instrumentos de estudo científico. Telescópio, microscópio, né? Nada que se pudesse provar a tese que eles criaram, ok? Por isso que eles se divergiam muito. Até aí tudo bem? Sim. Sim. Ok. Tanto é que no estudo, na teoria do conhecimento, nós não discutimos se realmente a substância básica que dá origem às coisas é a água, ou é o fogo, ou é o ser. A gente não discute a substância básica dos filósofos da natureza. Nós discutimos os métodos com os quais eles conseguiram chegar a essa conclusão. Ou a este conhecimento. Compreenderam agora? Sim. Muito bem. Sim, então a Sim. substância básica não importa. Não. Porque Mesmo... se você for parar para pensar, todas, de certa forma, tá certa ou tá errada. Sim. O interessante é que Empédocles coloca dois sentimentos que são ligados por uma linha bem tênue, que é o amor e o ódio. Só que sentimento, como que eu vou dizer para você que a água tem sentimento? O fogo tem sentimento. Quem faz uso dessas substâncias, né? Quem faz uso dos elementos da natureza, que é o ser humano, é que pode dizer que tem sentimento. Até aí tudo bem?
Sim. A natureza tem sentimento? A natureza abstrata, não, né? O que você chama de natureza abstrata? Ah, os elementos. Agora, tipo assim, um animal, ele em si tem sentimento. Tem? Tem, ué. Cachorro tem? Tem? Qual? Tem. Ele sente alegria, ele sente raiva. Nossa, cadê Rômulo, hein? Era pra ele estar aí pra bugar. É, pra ele começar a pensar, ué, mas cachorro Né? não A fala. cabeça fundir, né? Muito bem. Mas vejam só. Será que os animais, ao invés de terem sentimentos, eles não agem simplesmente por instinto? Por isso Platão refuta tantos os instintos? Ó, eu já Veja, vi pesquisa falando que cachorro realmente tem sentimento. Ele libera hormônios igual o ser humano libera no sentimento. pois então, nós sabemos disso hoje, né? Vocês sabiam que os golfinhos, né? Eles são um dos poucos mamíferos, além da gente, que faz sexo por prazer? Inclusive, eles fazem por prazer e também não ligam como fazem, tipo, só fazem. É só para Sim. prazer. Mas eles são muito protetores, né? Diferente da gente, que tem mãe que abandona filho, né? Como diz Tales, eles têm um sentimento de proteção. Então, toda a turma de golfinho toma conta dos filhotes, não é daquele filhote, é dos filhotes. Ele é um dos mamíferos mais inteligentes que nós temos, né? A maioria das manadas fazem isso, né? Nem todas. Não, nem todas, a maioria. Leão não faz. Elefante faz. E o método que a Eloá, né? Ou elefante fêmea, a Eloá, ela tem para que a manada tome conta do filhote, ela que é a matriarca do grupo, né? Porque os elefantes, eles não têm um chefe macho, né? É uma fêmea que manda, né? A matriarca. Ela cruza com todos os machos. Então, eles não sabem quem que é o pai da criança, do bebê. Então, todos os machos tomam conta daquele bebê. É o método que ela utiliza. Vocês sabiam que tem prostituição no reino animal? Como? Como? Muito bem. Como eu disse para vocês, eu assisto vários canais de história, NetGeo, eu gosto muito dessas coisas. Justamente por causa do conhecimento. Porque eu gosto de fazer essa comparação entre seres humanos e animais. Vamos colocar irracionais, entre aspas, e os racionais, entre aspas, também, porque eu não acho que nós sejamos tão racionais assim, não. Porque a gente tem a capacidade gigantesca de destruir tudo à nossa frente, né? Muito bem. Um grupo de macacos, esse estudo foi feito em um grupo de macacos, onde o macho alfa, vamos colocar assim, né? Só ele pode cruzar com as fêmeas. E os machos não podem, os outros machos não podem cruzar, então eles têm que se virar do jeito que dá, né? Então, portanto, também existe sexo entre iguais no reino animal. Ou seja, eu detesto esse termo, mas vou falar homossexualidade. Né, o homossexualismo. Eu detesto esse termo, mas eu vou falar assim para vocês entenderem. Girafa. Pois é. Girafas são um dos que mais fazem isso. Sim, tem cachorro, tem gato, tem um monte, né? Mas olhem só. Como eles não podem cruzar com as fêmeas do grupo, né? O que eles fazem? Porque os macacos, eles também são carnívoros, né? Eles comem outros macacos menores de outras espécies, além de frutas, né? Então, eles têm uma classificação na biologia que diz que eles são onívoros, assim como nós. Então, para que ele consiga fazer sexo com uma fêmea sem que o macho alfa saiba, ele a leva num canto e dá a ela
um pedaço de carne da caça que ele fez, de um macaco menor, de uma outra espécie, que ele conseguiu caçar, matar e trazer para ela. Ela come e o leva para trás de uma moita escondido do macho alfa. Isso é prostituição. Concordam comigo? Sim. Sim. Aí eu falo com vocês o seguinte, como que pode uma coisa dessa? Como que eles sabem que eles não podem fazer sexo com as fêmeas, mas se eles comprarem as fêmeas, eles conseguem? Conhecimento. Conhecimento. E como é que eles adquiriram esse conhecimento? Observando também? Ou não? Tem outra Observando e na técnica da tentativa e do erro e acerto. Certo? Ah, sim. Sim? Certo, gente? Começou, meu olho já começou a arder. Então, vejam só, um método científico que era utilizado antigamente, né? A busca do conhecimento, a gente buscava o conhecimento antigamente no método, vamos pôr, no método científico, entre aspas, de novo, da tentativa de erro e acerto. Quando a resposta dava a mesma, era um acerto. Quando a resposta dava diversa, era um erro. Ok? Até aí tudo bem? Sim. Ok. Podemos dar continuidade? Sim. Ok. Ô, Vanessa, só Oi. uma coisa. Esse daí ainda é no primeiro, conhecimento geral. Ainda na primeira parte da teoria do conhecimento. Agora, Exatamente. E já são 15 para as entendi. 2. Olha para vocês verem o tamanho dessa matéria. Bom, muito bem. A segunda parte, epistemologia. Olha que top essa imagem. Vocês estão vendo que a maioria das imagens que eu coloco, né, na verdade, não sou eu que coloco, é Maria Tereza que faz para mim. Né? É meu braço direito, meu cérebro, meu tudo é minha filha. Tem uma cabeça envolvida, tem um cérebro envolvido, tem um mecanismo envolvido, vocês viram? Sim. Uhum. Pois é. Por que isso? Por que isso, gente? Porque dá para entender o que tá pensando. Ele faz a relação da engrenagem com o cérebro, não? Assim, com os números, tudo ele idealiza no pensamento da pessoa. Dá para entender o que é o conhecimento. Tá. Lembra de Parmênides que ele dizia assim, o ser e o pensar é um só? Parmênides diz isso, o ser e o pensamento é um só. Tem jeito de você pensar sem ter um ser? Não. E tem jeito de ser um ser sem pensar? Acho que foi essa pergunta que bugou Rômulo lá no cursinho. Foi essa daí mesmo. Pois é. Agora, olha que interessante. Epistemologia é um ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e dos sistemas de crenças, em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento. Agora, nós não estamos falando do conhecimento da natureza, estamos falando da natureza do conhecimento, a essência do conhecimento. Conseguiram entender isso, gente? Tem diferença. De onde vem, né? Tem diferença da natureza do conhecimento e do conhecimento da natureza. Os filósofos da natureza estudavam a natureza para extrair desta natureza uma substância básica que desse origem a tudo, para romper com o mito, explicar de uma forma mais racional a origem das coisas e os fenômenos naturais, beleza? Quando eu falo da natureza do conhecimento, eu estou falando da natureza dele, do próprio conhecimento, né? De onde eu consigo extrair a sua essência e eu consigo justificar de forma racional crenças, o sistema de crenças. Então, ou seja, toda a teoria do conhecimento. Quando eu consigo abstrair que a mitologia ela é uma forma fictícia de explicar a origem das coisas, os fenômenos naturais,
eu consigo fazer a racionalidade desta crença mito. Conseguem me compreender? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Até aí tá tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Tá faltando uma palavra aqui. A epistemologia, ela nasceu com Platão. Olha só, por quê? Porque para ele a crença é apenas um ponto de vista subjetivo com poucas justificativas que a sustentem. E vou ser muito franca com vocês. Eu também penso como Platão. Vocês têm a religiosidade de vocês, né? Que é diferente de crença, tá bom, gente? Diversa da minha. Nós passamos agora, este final de semana, né? Pela, vamos colocar assim, uma solenidade que revisa a vida de Cristo, né? E sua paixão, né? A partir dos seus 30 anos de idade, porque quer-se, né, os seres humanos têm a necessidade de explicar o porquê que ele foi perseguido, o porquê que ele teve que morrer, o porquê que ele ressuscitou no terceiro dia, né? Tudo isso tem que ser explicado. Mas o mais interessante de tudo é que na Semana Santa, na Igreja Católica, a Semana Santa, ela começa assim, a Quaresma, ela acaba no Domingo de Ramos. Então, na quarta-feira da Paixão, faz-se a procissão do encontro, faz-se a procissão do encontro entre Maria e Jesus, enquanto né, Jesus, ele caminha até o Monte Calvário carregando a sua cruz. Ok? Na quinta-feira, faz-se a solenidade, que isso é dentro da igreja, né? Este ano não foi possível por causa do Covid-19, faça a cerimônia do lava-pés. Ora, a cerimônia do lava-pés ocorre muito antes da procissão do encontro. Na realidade, se você for olhar realmente, né, ocorre a solenidade de lava-pés, porque Jesus Cristo primeiro lava os pés de seus apóstolos para mostrar que tem que se ser subserviente, né? Tem que se ser humilde, tá certo? E depois procede a Santa Ceia, e aí ele é preso, traído por Judas, no Monte das Oliveiras, e aí ele é levado à presença de Pôncio Pilatos. Após isso, ele anda por toda Jerusalém até o Monte Calvário para ser crucificado. É onde ocorre o encontro dele com sua mãe. Ou com até Maria Madalena, com Verônica, que com um linho seca a face de Jesus Cristo e fica a marca, né, da face de Jesus Cristo nesse linho. Eu não estou falando do Santo Sudário, não. O Santo Sudário, teoricamente, foi o tecido de linho que envolveu Jesus pós sua morte e quando ele foi colocado na sua tumba, até aguardar passar o sábado de Aleluia, que é o que para os israelitas, né, tinha que se guardar o sábado, não se podia fazer nada. Então ele foi colocado dentro de uma tumba, né, vamos colocar assim, até aguardar o domingo para que se pudesse fazer o enterro dele de forma correta e adequada. Só que não houve, porque, né, de acordo com a Bíblia, ele ressuscitou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós passamos esse final de semana, né, anterior à nossa aula, né, ontem foi domingo de Páscoa, nós passamos, quem é católico sabe disso, nós passamos por uma série de solenidades. Isso realmente aconteceu na vida real? Se aconteceu, a Igreja Católica está retratando de forma correta? Ou é uma forma subjetiva de demonstrar a existência de Jesus Cristo e como ele passou por aqui e fazer com que os fiéis sejam subservientes, como Jesus o foi fazendo lava-pés?
Conseguem entender minhas perguntas? Sim. Pedro? Oi. Me responda, o que você acha? Eu acho que se existiu, a igreja faz de forma errada, porque ela não segue a ordem cronologicamente, como você disse. Sim, né? Agora, é importante notarmos que quem é católico, né? Eu tenho todo respeito, eu nasci na religião católica, minha mãe é muito católica, ela reza 3 missas por dia, para vocês terem ideia. Ela não sai de casa, mas ela liga no canal Aparecida e vai acompanhando os outros canais e vai rezando o dia inteiro. Ela é muito católica. E eu sei todas as solenidades da Igreja Católica porque eu cresci nessa religião, apesar de não mais fazer parte dela. Mas eu a respeito, assim como respeito qualquer outra religião. Mas, para mim, realmente, a crença, ela é subjetiva. E a palavra fé, ela tem um significado muito peculiar. Alguém sabe o significado de fé? Crer no que não se pode ver. Exato. Quem falou, Thales? Sim. Isso mesmo, Thales. É crer naquilo que você não pode ver. Aí eu pergunto para vocês. Vocês já viram Jesus Cristo? Já? Não. Não. Mas acreditam nele? Sim. Tem fé nele? Sim. E quando você diz que você tem fé nele, você pede para ele as coisas para você atingir o seu objetivo ou você mais agradece do que pede? Eu faço os dois. Os dois. Você é católico? Não. Tá. Você é evangélico, mas é cristão? Sim. Sim, sim. Às vezes as pessoas confundem, né? Ser cristão é acreditar em Cristo, independente de qual religião você tenha. Certo. Certo? Muito bem. Até aí tá tranquilo a questão da fala de Platão? Uhum. Muito Sim. bem. Beleza. Olha só, para ele, o conhecimento é o conjunto de todas as informações, desculpa, faltou uma letra, que descrevem e explicam os mundos social e natural. Lembra quando nós falamos de Platão lá atrás? Né? Você tinha o mundo das ideias, né? E o mundo sensível. Certo? Então, antes de nós falarmos desse próximo parágrafo que está aí, ó, que inicia-se com Sócrates, tá? O que nós temos? Nós temos a primeira ferramenta filosófica, que é o método científico, que é a atitude filosófica. O que é a atitude filosófica? É o ato de perguntar, obter uma resposta racional. Esta resposta enseja uma nova pergunta que necessita de uma outra resposta também de forma racional e que satisfaça a pergunta e assim sucessivamente. Não é isso? Isso é atitude filosófica. Desculpa, gente, o slide ele tá com uns errinhos, mas é porque tem hora que o espaço não vai. Mas enfim. A atitude filosófica é entendida como a busca por um conhecimento válido, tá? Eu costumo iniciar as minhas aulas assim, ó. Quem é você? Eu sou eu. Eu quem? Vou dar um exemplo. A Ana Luísa. Ana Luísa, o que você é? Eu sou um ser. O que é um ser? Não é assim? Eu começo muito as minhas aulas dessa forma. Então, quando eu busco um conhecimento válido, seguro e universal, eu sou capaz de agir, né, com novos saberes para poder trazer uma consciência filosófica.
Quando eu começo a questionar, eu estou tendo uma consciência filosófica, porque eu não estou de acordo com o que me é transmitido, mastigado para eu engolir. Até aí tudo bem? Sim. Então, quando Sócrates sistematiza isso, ele cria um método científico. E qual que é o método científico de Sócrates? Vocês sabem? É aquele dialética e maiêutica. Isso, exatamente. Ele sistematizou a atitude filosófica dessa forma. Lembra a atitude filosófica, reprisando, né, reforçando, você pergunta, busca uma resposta racional. Se ela não te satisfaz, você pergunta, você questiona, por quê? Mas não é assim? Vamos de novo, não é assim que a gente faz? Então, como que Sócrates sistematizou? Até encher o saco da pessoa. Até encher o saco da pessoa, mas nós necessitamos do conhecimento, certo? Muito bem. Sócrates, ele questiona, quando ele pergunta, ele faz a refutação ou a ironia. E à medida que a pessoa vai respondendo e ele vai refutando, ele vai ironizando a questão, ele está fazendo uso da atitude filosófica. Só que ele incrementou a atitude filosófica acrescentando a maiêutica, porque a partir do momento que ele consegue refutar e que ele consegue fazer com que a pessoa desconstrua um pensamento pré-concebido com base em situação fictícia, né? Quando ele consegue esvaziar a cabeça desta pessoa, ele consegue fazer com que essa pessoa tenha um novo conhecimento, ok? Através da maiêutica, consiga parir uma ideia mais voltada para a verdade, ok? Muito bem. A episteme, né, foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo escocês James Frederick, né? E o termo epistemologia é composto de episteme e logos, né? Episteme significa conhecimento e logos significa palavra. Embora seja mais utilizado em relação ao estudo, à ciência, tá certo? Porque faz sentido, né? Se eu busco conhecimento, se eu estou estudando conhecimento, eu estou buscando a ciência e não o mito. Tranquilo? Certo? Aí vem o Jonathan Dance, que procurou expandir o conhecimento, defendendo que a epistemologia ela trata de posturas cognitivas, o que incluiria tanto nossas crenças, em sentido amplo, quanto aquilo que pensamos ser conhecimento. Vocês concordam com o Jonathan? Alguém concorda com o Jonathan? Você fala na questão de ele pensar que não é só a crença, e sim também o conhecimento? Sim. Sim. Se a gente for olhar de acordo com o Jonathan, nós vimos que que um dos propósitos da epistemologia é verificar se agimos de modo responsável ou irresponsável ao formar e manter as crenças que temos. Olha que coisa interessante. Olha a responsabilidade que o Jonathan coloca em cima da gente. Lembram uma vez que eu contei para vocês que o rei da Inglaterra criou o anglicanismo porque ele queria casar com a Ana Bolena? Ele rompeu com a Igreja Católica porque ele queria casar com a Ana Bolena, divorciou-se da mulher dele e aí casou-se com a Ana Bolena e criou o anglicanismo. Nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas crenças, né? Porque, vejam só, ele criou o anglicanismo, que é a religião que é, aqui no Brasil, a religião que mais
influencia a população é a católica. Lá na Inglaterra é o anglicanismo, né? Conseguiram compreender? Você manter as crenças que você tem que ser responsável por elas. Você não pode ficar inventando mitos para poder tentar fazer fiéis ficarem fiéis a você. O que é que vocês acham? Isso seria meio que sofismo, né? Sofismo? Você acha que é sofismo, Thales? Eu acho que é sofismo quando você tem uma religião, aí você começa a inventar coisas em cima dela para enganar alguém. Mas os pecados nada mais são do que isso. Nós já discutimos que não existe pecado, porque de acordo com cada religião tem o seu rol de pecado. Então, o pecado universal, aquele pecado que vale para todas as religiões, não existe. Cada religião tem o seu tipo de pecado. Concordam comigo? Vanessa, você já viu o Leandro Carnal falando sobre o Deus, o Jesus que de hoje em dia, de como as pessoas veem cada um o seu Jesus? É aquilo que nós falamos. Porque... Pode falar, Pedro. Não, pode falar, Pedro. É que basicamente não é só entre as religiões, na mesma religião também há crenças, há pessoas que só escolhem ver uma parte da religião e não ver a outra e acaba diferenciando. Sim. A minha mãe, por exemplo, ela não aceita a Inquisição. Ela fala que a igreja nunca fez isso. Ela fala que a igreja católica nunca vendeu terreno no céu. Pensa. E, na verdade, nós todos sabemos que a Igreja Católica, na época da Idade Média, ela foi terrível. E somente ela e o clero tinham acesso ao conhecimento, a livros, inclusive de Aristóteles. Vocês conseguiram assistir O Nome da Rosa? Ainda não. Não? Depois vocês assistam. É muito importante, viu? Tá bom. Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Análise filosófica da natureza, do conhecimento e com o conhecimento e como o conhecimento se relaciona com a verdade, crença e justificação. Então vejam só, a importância, né, da epistemologia a epistemologia ela tem esses 4 pilares, né, que é fazer uma análise filosófica da natureza do conhecimento, ou seja, da essência do conhecimento e como que ele se relaciona com a verdade, com a crença e com a justificação da verdade e da crença. Tá? Também tenta resolver problemas relativos ao ceticismo e questões derivadas deste. Né? Mais para frente nós vamos ver o que é ceticismo, tá? Nós temos também que ele que coloca critérios para que a gente possa afirmar que algo é conhecido e justificado. E o alcance do conhecimento e as fontes da crença justificada. Vejam que toda crença ela tem que ser justificada, gente, para que nós sejamos responsáveis pela manutenção da crença. Ok? Ok. Podemos tocar? Ah, achei ótimo, porque o cerne da epistemologia trata de 4 áreas fundamentais, tá vendo? Apareceu agora, por último. No desenvolvimento das 4 áreas, né, 3 pontos acerca da natureza do conhecimento, ocupa a mente dos filósofos. Olha para vocês verem que interessante. Na administração de empresas, né, nós temos os 4 Ws e um H, não é isso? Aqui na filosofia ou na epistemologia nós temos 3 situações. Saber que, saber como
e o conhecimento por familiaridade. Até aí tudo bem? Nós temos que saber saber como e a familiaridade. Tranquilo? Sim. Também é tarefa da epistemologia compreender se o humano, né, o ser humano é capaz de atingir o conhecimento total e genuíno. Nós conseguimos fazer isso, gente? Conseguimos atingir o conhecimento total e genuíno? Não. Não? Por quê? Porque é impossível você conhecer tudo. Não depende do seu objeto de conhecimento, não? Mas quando você estuda uma coisa, você acaba percebendo que essa coisa tem cada vez mais coisa para estudar sobre ela. Sim. Mas quando você estuda aquela coisa, você só estuda aquela coisa. Vamos levar de Stephen Hawking? Ele se dedicou a vida inteira dele a uma teoria. Não é isso? Se nós chegássemos para ele hoje, se ele estivesse vivo, e nós chegássemos para ele hoje e perguntássemos para ele assim, eu gostaria que você me falasse sobre a natureza do conhecimento. Ele conseguiria falar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim? Sim, mas não de forma profunda. Ah, não. Da natureza do conhecimento ele conseguiria falar. Acho que sim. Acho que sim. Lembra quando eu falei com vocês lá na natureza do conhecimento que nós temos, né? O geral e o específico? Sim. Que eu dei até exemplo do médico, que eu era neurologista, Sim, certo? Então, o Stephen Hawking, ele é especialista em uma área. Por mais inteligente que ele seja. Como ele focou a vida inteira dele em uma única matéria, ele não tem condições de falar sobre economia, por exemplo. Então, isso, quando eu falo conhecimento total, eu falo conhecimento de absolutamente tudo que ocorre no mundo. Agora, o conhecimento genuíno já é outra história. Ok? Vamos lá. Vamos relembrar. Doxa é opinião e episteme é conhecimento verdadeiro. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora nós vamos para a metodologia científica. O que é metodologia científica? Vocês sabem? Olha o desenho que bacana. E essa nuvenzinha aí, roxinha, ela é um cérebro, né? Isso, muito bem. Metodologia científica. Metodologia científica nada mais é uma forma, né, como o conhecimento ele é organizado, sabe? É como o conhecimento é organizado. Como assim? Lembra da atitude filosófica? A atitude filosófica ela é organizada em perguntas e respostas. Essas respostas elas têm que satisfazer as perguntas, certo? Ok? O primeiro método científico foi desenvolvido por quem? Sócrates. O Sócrates, tá? E a dialética, né? A dialética, certo? Sim.
Que aí nós temos o método dialético, né, que é refutação ou ironia, que nada mais é do que atitude filosófica, né? E aí ele acrescenta a maiêutica, que é quando você consegue esvaziar a mente, né, refutando e ironizando as questões pré-concebidas ficticiamente, e aí você consegue, através da maiêutica, criar ideias mais centradas, ok? Ok. Então, o método científico, ele se estrutura através de perguntas e respostas e é o precursor da lógica. Aí nós já entramos, lá vamos nós de novo, lá em Aristóteles, que é o pai da lógica, né? Que hoje não vai dar para falar de silogismo, porque nós temos só 15 minutinhos. Então, nós vamos dizer que o método científico, ele organiza perguntas e respostas, né? E com isso, ele é o pontapé inicial para a lógica, tá bom? Muito bem. O método dialético de Sócrates, ele perdurou até o século XVII. Olha que interessante. O método dialético, ele perdurou até o século XVII. Quando Galileu, né, iniciou o método hipotético categórico, que ele combina experimentos empíricos, modelos metafísicos e hipóteses científicas. Então, vejam só a importância do método dialético, né, da atitude filosófica do método dialético, né, para a ciência. Olha como que perdurou. Lembrando a vocês que Galileu, ele quase foi morto. Ele quase foi morto porque a igreja achava que ele era herege com as teorias dele, né? Quem que foi? Acho que foi Pedro que conversou comigo e falou comigo sobre Galileu. Foi você, Pedro? Que nós falamos sobre... Eu não me lembro quem é. Que nós falamos sobre Galileu, quando eu disse que ele foi perseguido pela Igreja Católica, quando ele coloca, né? Ele sai do teocentrismo para o heliocentrismo, né? E aí ele começa com esse método hipotético categórico, né? Fazendo a junção de experimentos empíricos, modelos metafísicos e hipóteses científicas, né? Nesse período de Galileu, eles já tinham algumas ferramentas científicas, né? Porque Aristóteles mesmo, ele desenvolveu vários instrumentos científicos, tá? Muito bem, então podemos continuar? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tá. Agora, nós vamos falar do método que vigora até hoje, né? O método hipotético categórico de Galileu, ele perdurou até o século XX, ou seja, não tem muito tempo que ele deixou de ser utilizado pela comunidade científica, certo? Quando foi no século XX, né, nós temos um novo método que foi instituído por Karl Popper, que é a falsificabilidade, né, onde o pesquisador ele tenta descobrir uma exceção à tese científica apresentada, né, e ver se ela apresenta pelo menos um único resultado falso. Se isso acontecer, a tese científica ela perde o condão de tese científica. Conseguiram entender isso? Sim. Então, vamos lá. A primeira tese que foi utilizada até o século XVII era o da refutação e da maiêutica, que é o método dialético de Sócrates. Depois veio o hipotético categórico, né, com experimentos, né? E depois veio, no século XX, a da falsificabilidade, onde ele busca, né, na tese científica, achar resultados falsos para que, com isto, ele possa
refutar aquela tese científica. A comunidade, vou dar um exemplo, quando Stephen Hawking propôs a tese dele, ela foi testada pela comunidade científica através da falsificabilidade. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Possibilidades do conhecimento. Quais são as possibilidades do conhecimento? Olha que imagem mais bacana. O dogmatismo. Onde que a gente encontra muitos dogmas? Religião. Exatamente. Só que olha o que é dogmatismo, né? Aqui acredita que tudo pode ser conhecido. A relação com o conhecimento se dá a partir de verdades inquestionáveis, orientadas pela razão. Olha que coisa interessante. Se eu falo de dogma, na religião tem muito dogma, mas será que aqueles dogmas da religião é esse mesmo dogmatismo ou ele está sendo utilizado de forma equivocada? Tem jeito de uma religião ser orientada pela razão? Não. O que é que vocês acham? Tem jeito? Não. É na fé, né? Não na razão. Exatamente, né? A religião. Então, quando nós fazemos uso da palavra dogma dentro de uma religião, nós não estamos sendo responsáveis pela crença que nós estamos espalhando para os nossos fiéis. Concordam comigo? Sim. Uhum. E agora o ceticismo. Compreende que o sujeito não dá conta de aprender o objeto como um todo, né? Porque há limite para o conhecimento e para a razão humana. É impossível um conhecimento total. Isso é um ceticismo. Lembra da pessoa cética? Thales, você é cético? Não. Não? Por Sim, quê? depende do ponto de vista. Tá. Mas qual o ponto de vista que nós estamos falando? Bom, se for no ponto de vista do que está escrito aqui, ó, que o sujeito não pode compreender todo o conhecimento assim, então toda a humanidade é cética. Toda a comunidade, se for colocado dessa forma? Vocês concordam? Daniel está muito calado. Concorda, Daniel? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Hein? Por quê? Por que mais ou menos, meu bem? Vamos lá. Quem é cético e quem é dogmático? Hein? Como assim? Você fala quem que acha Do nosso grupo. Do o nosso que é grupo. melhor? Não, não. De vocês. Você se acha cético ou você se acha dogmático? Depende da coisa, não? Depende do que. Vocês estão no relativismo? Qual que é a origem do conhecimento? Qual que é a origem do conhecimento? Olha só. Nós temos o racionalismo, né? Origem da razão. Os sentidos enganam, como havia dito Platão. Quem concorda com isso? Quem é racionalista? Aqui do grupo, quem é racionalista? Hein?
Eu acho que o sentido desengana, mas eu não tenho certeza se eu sou racionalista. É? Vamos ver. Empirismo. Olha aí, empirismo. A origem da experiência, na experiência, né? A partir dos sentidos e percepções com os quais nos relacionamos com o mundo. O empirismo é a nossa relação com o mundo em termos de sentido e percepção mesmo. É muito abstrato. Quem gosta dessa palavra é Tales, né? Daniel também gosta muito dessa palavra, abstrato. Vocês concordam com isso? Pergunta, não tem como a pessoa ser os dois, não? Fica meio complicado, né? Porque, tipo assim, você tem o conhecimento da razão, você anda pela razão, mas você também pode ter suas próprias experiências, não? Não. Você tem suas próprias experiências que são suas. E por isso você vive no racionalismo. Você sabe das suas experiências. E, portanto, você não tenta fazer com que as outras pessoas vivam o seu empirismo. O que nós estamos dizendo aqui é que o racionalismo é uma forma, né? É uma origem de conhecimento com base na razão. Por isso que nós temos uma comunidade científica. Compreenderam? Não tem como você ser racionalista e empirista ao mesmo tempo. A partir do momento que você tem a sua experiência de vida e as suas percepções, você tenta colocá-la de forma racional. Não tenta, não? Hein? O que vocês acham? Vamos, Thales? O que você acha? Sim. Então você compreende que ser racional não tem a possibilidade de você ser empírico ao mesmo tempo. Certo? Certo. Ok. Isso é bom para nós entendermos. Quem é empirista, ele não aceita a ciência como verdade. Uma vez eu tive uma aluna há uns 3 anos ou 4 anos atrás. Essa aluna me disse que ela não como que ela falou para mim assim, ó, vou tentar expressar as palavras dela para não ser leviana. Ela disse assim: você está questionando a religião, mas quem me garante que a ciência é verdadeira? E aí? O que vocês acham? As experiências? Ela disse que né, estava falando, né, ou questionando a religião, né? Que a religião ela tem falsos dogmas, que a religião ela traz questões, né, diversas da verdade, né, justamente para manter a fidelidade dos fiéis. E ela me questionou que eu estava falando mal da religião, mas quem garante, né, a ela que a ciência é verdadeira? Olha o pensamento dela. Ela me falou assim, eu falei, a história, né, as comprovações da religião, ela está pautada na história. Vocês concordam comigo? Como que eu vou falar da existência de Jesus Cristo se eu não consigo comprová-la historicamente? A história é uma ciência. E ela fala, e quem me disse que a história é verdadeira? Olha a falta de racionalidade da pessoa. Olha como que ela está arraigada num pensamento mítico. Para questionar a história como um método científico de comprovação do que tudo que a gente fez neste mundo, né, está aí, e questionar a ciência que ela é
provada e comprovada, né, através de vários métodos científicos. Vocês conseguiram compreender a minha colocação? Sim. Então, vejam a importância de se conhecer, né, essa matéria chamada teoria do conhecimento. Certo? Muito bem. São 2h30 da tarde. Semana que vem eu vou trazer para vocês o silogismo e vamos adentrar, se nós conseguirmos, né? Falar sobre todo o silogismo. Na semana que vem nós daremos continuidade com os nossos filósofos. Tudo bem? Que aí eu vou tentar trazer para vocês outro filósofo. Mas antes eu vou fazer o meu slide. E aí, com isso, eu vou ver se eu consigo manter só o silogismo na aula que vem, senão eu coloco outra matéria e já jogo no grupo para vocês, que eu vou pedir Christian para poder me acrescentar lá de novo, porque deu problema aqui. E aí eu explico para vocês quem é que vai vir como filósofo juntamente com o silogismo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá. Alguma dúvida, meus amores? Não. Não. Não? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar para mim, tá? Ao invés de vocês mandarem no grupo, mandem específico. Fala assim, ó, aqui é o Thales ou aqui é a Ana Luísa. Tô mandando para você minha dúvida, tá bom? Tá Combinado? Tá bom. Beleza. Tá bom? Tem como você mandar os slides no grupo? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Eu vou tentar jogar... eu vou tentar colocar no YouTube. Se eu não conseguir, eu vou tentar jogar o slide para vocês no grupo, tá bom? Tá bom. Então tá joia. Um beijo para vocês até segunda-feira que vem, viu? Viu? Até. Até. Beijão. Viu? Até mais. Até.